Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de divisão celular e vamos hoje falar sobre a meiose, dando continuidade ao conteúdo da aula passada. Falando um pouco sobre a meiose ela é um processo de divisão celular dos organismos eucariontes, em que uma célula-mãe diploide dá origem a 4 células filhas haploides. Tal processo é dividido em 3 fases: a intérfase, a meiose 1 e a meiose 2. Os eucariontes realizam tanto a meiose quanto a mitose, em diferentes momentos, com o objetivo de assegurar a continuidade da vida das espécies. O processo de divisão celular da meiose acontece em 3 etapas: a intérfase, que é a duplicação do material genético; a meiose 1, que é a etapa reducional, reduz ao meio o número de cromossomos presentes. A meiose 2 é a etapa equacional, onde o número de cromossomos das células que se dividem seguem iguais nas células que se formam. Na intérfase, tanto a intérfase da meiose quanto a da mitose são iguais, subdivididas em 3 etapas: o intervalo G1, o período S e o intervalo G2. Ao longo desse período, a célula não está se dividindo, mas acontece uma intensa atividade que a prepara para esse momento. De forma resumida, na intérfase acontece a produção de organelas e proteínas, a duplicação do material genético, que origina as cromatídeos irmãs. As cromatídeos representam o número de filamentos do DNA gerado durante a duplicação. A meiose 1, essa é a primeira etapa da meiose, propriamente dita, e subdivide-se em outras 4: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A prófase 1 ocorre a condensação dos cromossomos, o sumiço temporário da carioteca, o desaparecimento do núcleo e a duplicação dos centríolos para o polo da célula. Na prófase também ocorre a permuta de genes, conhecido também como crossing over, por meio da troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Por ser uma fase extensa, tais eventos da prófase 1 são subdivididos em 5 etapas: o leptoteno, o zigoteno, o pacteno, o diploteno e a diacenese. Na metáfase 1, decorre o pareamento dos cromossomos homólogos, organizando-se no plano equatorial da célula. Os centrômeros dos cromossomos homólogos se ligam às fibras e emergem de centríolos opostos. Deste modo, cada componente do par é puxado para as direções opostas. A anáfase 1, enquanto os cromossomos migram em direção aos polos das células na meiose, as cromatídeos irmãs não se separam. O que acontece é o afastamento dos cromossomos homólogos duplicados. Na telófase 1, que é a etapa final da meiose 1, acontece uma série de eventos onde os cromossomos se descondensam, a carioteca e o nucleolo reaparecem, e o citoplasma se divide no meio em um processo chamado de citocinese. Por fim, são gerados novas células haploides. Na meiose 2, acontece processos semelhantes aos da mitose 1, e essa fase também é subdividida em 4 etapas, que é a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. A prófase 2 é caracterizado como um curto período da prófase 2, onde os cromossomos que foram descondensados na telófase 1 se condensam mais. Ocorrem também a desintegração da membrana nuclear e constituição do fuso acromático.
A metáfase 2, os cromossomos ficam dispostos com os centrômeros no plano equatorial, juntamente com as cromatídeos, que são ligadas às fibras e cada uma voltada ao seu polo. A anáfase 2, os centrômeros se duplicam e liberam as cromatídeos, que passam a se chamar cromossomos filhos, e são puxados pelas fibras do fuso para os polos opostos. Na última fase da mitose, as cromatídeos irmãs, ou cromatídeos filhos, se separam, os cromossomos se descondensam, o fuso acromático se desfaz e a carioteca e, consequentemente, os nucleolos reaparecem. Com a citocinese, na telófase 1, duas células filhas são formadas e seguem o processo de divisão até a telófase 2. Sendo assim, ao final da etapa da mitose, são formadas células filhas, haploides, originárias de uma célula-mãe diploide. Ao fazermos um comparativo entre a meiose e a mitose, na fase da prófase, a meiose, os cromossomos homólogos se pareiam. Na mitose, os cromossomos homólogos não se pareiam. Na metáfase, a placa equatorial é formada pelas tétrades. Na mitose, a placa equatorial é formada pelos cromossomos duplicados. Na fase anáfase, a meiose não acontece a divisão do centrômero. Na mitose, acontece a divisão do centrômero. Na telófase, a meiose gera 4 células filhas haploides e na mitose geram 2 células filhas diploides. Por hoje é só, espero que tenha ajudado.